Cumprimentando a todos os presentes e agradecendo essa promoção da Câmara Municipal de Vereadores de São José, que a pedido do vereador Moacir da Silva, hoje traz um tema para discussão aqui com a comunidade escolar, de maneira geral, sobre sexualidade. E convida e já agradece desde já a doutora Dilma de Freitas, que é pedagoga, especialista em educação sexual, mestre em educação e cultura e doutoranda da Universidade de Lisboa, que nós vamos pedir para que possa compor mesa só no ato formal muito rápido, que depois ela vai discorrer sobre o assunto e vai estar andando aí com os alunos. Mas registrando a presença dos diretores José Henrique Nencotter, Marcos Clark, Benícia Maria, Ivete Sens, Wanda William e Ângela Maria Dalpiva, que são os diretores aqui presentes, e os alunos do Semajoba, que são os que estão participando hoje. Destacando que durante esse ano de 2012, a Câmara promoveu diversos debates e discussões relacionadas à sexualidade, principalmente avaliando a importância desse tema e a discussão para que a gente possa quebrar ali não digo paradigmas, mas as barreiras que existem para uma discussão bastante séria e bastante madura com relação a isso. E convidar aí aos adolescentes, os jovens que estão presentes, que possam aproveitar bastante o assunto, tirar suas dúvidas e questionar, e colocar alguns dados que inclusive a doutora vai trazer, mas que a Câmara já trouxe aqui nas discussões anteriores, da seriedade desse assunto, focando a gravidez nos adolescentes, e isso no número estatístico em Santa Catarina e São José, apontando 20% do número de gravidez que existe aqui são de adolescentes. Então toda essa questão de estar discutindo o assunto, estar trazendo à tona e debatendo, nós entendemos que através da educação que nós podemos estar com bastante maturidade e avançando nesse assunto. Gostaríamos de agradecer a doutora Maria Eunice Luiz Andrade, que é uma das patrocinadoras desse evento, inclusive depois gentilmente está oferecendo um coquetel a todos os presentes na discussão, e para que a gente possa aproveitar bastante tempo da nossa doutora Dilma, eu passo a palavra para ela e convido a todos que a gente aproveite o máximo possível, e agradeço desde já a presença de cada um dos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo pela TV Câmara. Obrigada. Está funcionando? Estão ouvindo? Obrigada, Moacir, obrigada pelo convite, obrigada a Eunice, né, amiga que abriu este espaço, e obrigada a todos e a todas presentes. A proposta, né, deste encontro é uma conversa. Eu não gosto de palestra, acho palestra muito chato, muito cansativo, e a proposta é de que a gente possa realmente conversar. E a ideia era de que nós estivéssemos conversando hoje com pais, mães, professores e professoras. E a presença dos jovens aqui, de certa forma, foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável e que eu tenho certeza que irá servir para enriquecer ainda mais essa nossa conversa. E eu queria então só pedir rapidamente que os alunos, já são alunos do primeiro ano, já andei conversando, estava há pouco olhando cada um desses rostinhos, e cada vez eu tenho certeza que essa geração realmente é muito linda. Eu não consigo encontrar um jovem, uma jovem para dizer assim, não, esse é mais ou menos. Todos lindos, é uma geração realmente especial. Mas com os alunos eu já sei quem são, eu só queria saber dos adultos que estão presentes, quem são? São professores ou são pais? Quem está aqui hoje como pai ou mãe? Não? Professores, quem está como professor? Isto. Professora e diretor de escola, diretora? Isto. Mas, e quem está no papel mesmo de professor, que não é diretor, não tem cargo de direção? Só 2, 3. E as áreas que vocês atuam, depois isso tudo tem uma razão de ser. As áreas de vocês, professor de biologia, olha, educação infantil, e os outros, história, está bem. Então eu queria pedir o seguinte, enquanto a gente começa a conversa, eu vou pedir que a Nauma distribua para vocês
para quem quiser, não é obrigatório, mas isso vai ajudar na nossa conversa, que a Nauma ela vai entregar um papelzinho para cada um ou para cada dupla, como vocês preferirem. E eu gostaria que quem quisesse, quem tivesse interesse ou necessidade, que escrevesse sim, uns minutinhos enquanto vocês escrevem. A gente vai continuando a conversa, mas eu vou dar uns minutinhos, que eu gostaria que vocês registrassem aí dúvidas, perguntas sobre as quais vocês gostariam que nós pudéssemos conversar hoje à tarde. Qualquer pergunta, qualquer assunto. De repente vocês podem até pensar assim, pô, eu tenho uma dúvida de uma coisa que eu ouvi, ou que eu vi, ou que eu participei. Não botem nome, tá? É anônimo, não coloquem nome. E essa aí eu tenho vergonha de perguntar, porque, pô, essa aí vai ser muito pesada. É essa que eu quero que vocês coloquem. Dúvidas de verdade que vocês tenham sobre temas que geralmente vocês não têm possibilidade de conversar na escola ou em casa com os pais. Pode ser? Posso contar com a colaboração? Então, o papelzinho está passando. Não sei se vocês têm caneta ou lápis aí que possam... está passando também. Então, a pergunta que eu queria era assim, o que é que vocês gostariam de me perguntar, ou tema, ou sugerir, para que a gente pudesse responder e conversar? Anônimo, não é obrigada. Faz quem quiser, quem tiver necessidade. E como a proposta é um diálogo, eu queria também, enquanto os jovens estão pensando e colocando as suas dúvidas, que os professores então pudessem começar colocando as suas. Qual é a necessidade que vocês sentem? Que dificuldades vocês vêm sentindo? E é importante que tenham os jovens e os professores para que assim, os professores coloquem quais são as dificuldades que vêm encontrando em lidar com os jovens com relação a esta questão, e os jovens, colocando as suas perguntas, também possam mostrar para os seus diretores e professores quais são as necessidades que vocês estão tendo e que a escola não está correspondendo. E aí depois, a ideia não é arrumar um campo de guerra aqui, não é? Mas a ideia é de que vocês sintam quais são as dificuldades e as limitações dos professores e que os professores possam perceber quais são as dificuldades, limitações e necessidades que vocês jovens têm. Então, aberto ali quem quer começar, dos professores. Também vocês quiserem colocar por escrito, mas aí só coloca assim, professor, só para eu saber que... Não sei se eles receberam papelzinhos também, receberam? Isso. Não sei se a Sayonara não quer começar, já que nós estávamos conversando nos bastidores. Não, por aqui tem que estar mais perto. Então, já tem perguntas? E os professores, assim, olha, não se sintam acanhados, assim, a ideia é que é uma conversa mesmo, sabe, assim, é uma conversa muito de coração aberto, com muita simplicidade. Vocês, professores, quais são as necessidades que vêm sentindo na escola, em lidar com os jovens, enquanto professores ou enquanto pais e mães, o que está sendo difícil? E gostaria que os jovens pudessem ouvir, com o coração aberto, para que a gente pudesse, depois, quem sabe, encontrar um consenso. Pois não. Bom, meu nome é Daniela, eu sou professora de História na escola da Colônia Santana, professor Joaquim Santiago, e o que eu percebo na nossa realidade é que a gente tem um número muito grande de meninas, de adolescentes grávidas, é muito grande mesmo, uma porcentagem bem alta. Então, eu acho que ali na nossa escola falta subsídios para a gente lidar mais com esse tipo de problemática. Assim, acho que qualquer subsídio será bem-vindo para que a gente possa enfrentar de uma maneira mais eficaz essa problemática lá na nossa escola. Obrigada, professora. Alguma outra colocação dos professores? Boa tarde, Dilma. Boa tarde. Olha, como eu comentei com você, eu acho que, na realidade, eu até comentei com os alunos
semana passada sobre gravidez, sobre DST, e no meu ponto de vista, o que mais falta para os alunos é o conhecimento. Eles acham que sabem muito, mas na realidade eles não sabem e falta muito conhecimento. E, bom, eu moro aqui há pouco tempo, eu moro aqui há menos de 1 ano, e eu percebo que às vezes pode ser falta, inclusive, de uma palestra perante esses alunos, levar um pouco mais de conhecimento sobre isso, porque a responsabilidade que poderia ser dos pais, às vezes eles não conversam, pode ser por uma vergonha ou até medo da reação de um pai. E, no meu ponto de vista, falta um pouco de conhecimento. Não por culpa deles, entendeu? Mas falta conhecimento. E eles interessam muito sobre o assunto. Muito obrigada, professor. Mais algum professor? Ou mais alguma dificuldade além destas? Eu pediria que a Nalma pudesse ir recolhendo todos os papeizinhos, mesmo os que estão em branco, e depois a gente vê os que estão... Pior é que eu esqueci os óculos, tem que fazer bem... Então, o papelzinho, depois até o professor estava dando uma ideia, de repente, se quiserem ficar e depois, né, for surgindo alguma questão, já tem uma bem legal. Se tiverem mais alguma questão que forem surgindo, não é? Vocês podem ir colocando. Mas eu gostaria de saber, assim, ó, geralmente, uma das dificuldades... eu trabalhei, só para que vocês me conheçam um pouquinho, eu trabalhei durante muitos anos com jovens aqui, eu sou manezinha da ilha, Florianópolis, e esse sotaque um pouco português, um pouco de Florianópolis, né, que a gente já tem aqui, mas sou daqui da terra, trabalhei muitos anos com jovens de escolas particulares, de uma escola particular, e com jovens de comunidades carentes com projetos. E uma das coisas que eu percebo é que existe uma diferença aí neste diálogo entre os jovens e os adultos. Os adultos têm algumas necessidades, algumas preocupações que nem sempre são as mesmas que os jovens têm. E, às vezes, a gente, como adulto, esquece de perguntar para vocês, não é? E ouvir a opinião de vocês e quais são as dificuldades e as necessidades. Eu queria pedir para que vocês pudessem, de verdade, conversar mesmo, assim. A professora colocou da preocupação com a gravidez na adolescência, não é, com o alto índice e todas as consequências que isso traz. Eu pergunto para vocês, vocês se preocupam com isto? Preocupam? Vocês, na opinião de vocês, os jovens se preocupam com esta questão da gravidez? Está dividido, ótimo. Agora começa sim ou não, né? É claro que isso é uma opinião pessoal, mas eu gostaria mesmo que cada um pudesse dar a sua opinião. Quem acha que sim, por quê? Acha que se preocupa? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai se soltando e vai começando. Quem acha que não? Quem acha que sim? Os jovens se preocupam? Levante a mão. Quem acha que sim? Os jovens se preocupam com a gravidez? Levante a mão. Quem acha que não? Isto não é uma preocupação dos jovens? Levante a mão. Parece que a maioria acha que é uma preocupação dos jovens. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que os jovens se preocupam com isso e há um número tão grande de gravidez na adolescência? O que está falhando aí? Os jovens se preocupam com a gravidez na adolescência, a maioria acha. Mas a gente sabe que o índice de gravidez na adolescência é bastante elevado. O que está acontecendo? Qual é o problema? Eles se preocupam depois que acontece. Concordam com o que a colega disse? Se preocupam depois? Quem acha que não? Quem acha que não? Todo mundo acha que... Concorda todo mundo? E o professor também tinha colocado que, na opinião dele, falta conhecimento para os jovens. Quem concorda com o professor que realmente os jovens
não tem conhecimento sobre, por exemplo, a gravidez na adolescência, DST, AIDS. Quem acha que os jovens não têm? Pode baixar a mão. Quem acha que os jovens têm conhecimento, sim? Ficou meio. Eu pergunto para vocês, todos vocês aqui que são do primeiro ano, vocês não sabem que fazer sexo sem tomar anticoncepcional ou sem usar preservativo pode engravidar se estiver no período fértil? As meninas? Quem não sabia disso? Foi novidade. Claro que vocês sabem. As pesquisas que a gente tem tido acesso, os estudos que a gente tem tido acesso, têm mostrado que os jovens têm informação, sim. Eles sabem. Só que, às vezes, ter informação não basta. Vou dar um exemplo concreto. Do que adianta uma menina ter informação de que, se fizer sexo sem preservativo ou sem tomar um anticoncepcional, engravida, mas se ela não tem permissão para iniciar a vida sexual, se ela tem que iniciar a vida sexual escondida, se ela não tem, não pode, não deve, entre aspas sempre, ter um preservativo na sua mochila, na sua bolsa, porque os pais podem descobrir e ela vai estar ferrada, ou as colegas vão ver e ela vai ficar com má fama, porque uma menina com preservativo na carteira não é uma menina prevenida, é uma menina galinha. Ainda é galinha que se diz o termo? Piriguete, então, eu gosto de aprender. É uma menina piriguete, né? Então, assim, não basta ter a informação. Para além desta informação, tem uma questão de gênero aí, tem uma questão de educação sexual que as meninas e que os meninos recebem e que não permitem realmente que este tipo de prevenção possa acontecer. Os meninos, na sua maioria, são estimulados a fazer sexo. Isto, quanto para os pais, não é problema nenhum, aliás, é solução, não é? Saber que o seu filho iniciou a vida sexual. Isso faz com que os pais fiquem tranquilos, tenham certeza, não é, de que o seu filho é homem, não é, de que ele está exercendo bem o seu papel de macho, porque uma coisa é ser homem, outra coisa é ser macho, são coisas diferentes, né? Macho é uma coisa, é aquele que faz sexo como qualquer outro animal, não é? O homem é aquele que faz sexo, que pensa, que tem, né, que tem raciocínio, não é? Como homem, não é? Então, tem aí uma questão. A informação os jovens têm, na sua maioria, falta espaços de debate na escola para que estas informações sejam melhor interiorizadas e internalizadas e discutidas pelos jovens. Falta envolvimento da família nesse trabalho, nesse projeto, e falta, principalmente, olhar a questão da relação de gênero. A educação que as meninas e que os meninos continuam recebendo nos dias de hoje. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como diz o Belchior na letra da música dele, que eu gosto muito de citar. Parece que as coisas mudaram, mas de verdade não mudaram. As meninas continuam a ser educadas para se preservarem. Eu não estou aqui julgando se é certo ou se é errado. É simplesmente uma constatação. As meninas ainda são educadas para se preservarem, para fazer sexo com amor, e os meninos ainda são educados, não é para fazerem sexo com qualquer uma que dê bandeira ou que ele consiga convencer, e não precisa ter amor. Isso faz parte do perfil, né, que é um perfil construído pela cultura. E os homens não são assim e as mulheres não são assim. São frutos de uma educação. Mas vamos ver aqui um pouco das perguntas. Tem umas pegadinhas aqui que eu sei que adoram, né?
Tem uma pergunta aqui, que deve ser de um jovem, porque não se identificou como professor. Os jovens estão aprendendo mais sobre sexo na TV do que com os pais e professores? O que é que vocês acham? Com certeza. Não é? Isso aí é uma pergunta que parece simples e que, assim, é uma pergunta que nos faz pensar e convida os pais e professores aqui presentes a pensarem nesta questão. A gente sabe a resposta já, é claro que a gente sabe, mas o convite da pergunta eu entendo que é para que a gente pense sobre isso. Ainda o sexo é um assunto tabu, dentro de casa e nas escolas. E quando se fala de sexo, a minha experiência tem mostrado, quando se fala de sexo, com os jovens, os temas básicos são prevenção de DST/AIDS, prevenção da gravidez na adolescência, não é? Não se fala de sexo com os jovens sobre prazer, sobre orgasmo, sobre virgindade, sobre tantos outros temas que eu sei que os jovens gostam de conversar, porque tenho contato com eles e sei do que é que os jovens gostam de conversar. Mas a escola, o pouco espaço que abre, é para falar de coisas chatas. Necessárias? Sim. Importantes? Sim. Mas falar só disso, os dados têm mostrado que não resulta. São temas chatos, quando eu digo para os jovens, porque entram e saem da escola escutando o mesmo discurso. E aí a gente se pergunta, passam a vida inteira escutando isso e como é que saem da escola, ou mesmo no período que estão na escola, continuam, não é? Hoje, depois eu quero mostrar ali os dados, o número de casos de HIV no Brasil, ele meio que deu uma estabilizada, mas o que a gente tem visto, os dados têm mostrado, é uma feminização da AIDS, da doença, ou seja, nos primeiros casos, os primeiros momentos, no início da doença, havia uma mulher infectada para cada 15 homens, no início da epidemia, ou melhor, da pandemia, né? 1 para 15, uma mulher. Hoje, nós temos 10 mulheres para cada 15 homens. Quase que, né? O índice está quase igualando. E o que é mais grave, né? Houve o aumento, o número de casos, no geral, estabilizou-se, mas o número de casos entre as mulheres continua subindo e a faixa etária onde maior número de HIV, o índice de HIV tem sido elevado entre as jovens de 13 a 19 anos. Meninas, as jovens. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei se está ligado o microfone. Com relação... Está funcionando aqui? Deu. Com relação à pergunta que essa pessoa fez, eu achei impressionante, eu achei interessante, porque eu acho que ela tem uma outra questão ali atrás. Não é só de onde é que vem, eu acho que ela até quis colocar isso, porque quando a TV e a internet passam todo o conhecimento hoje para os jovens sobre sexo, porque biologicamente a grande maioria hoje tem acesso a tudo na internet e na TV, inclusive a internet sem nenhum filtro, eu acho que a preocupação ainda é maior. Como é que essa mensagem é passada? O que é passado através da questão da sexualidade? Isso me preocupa um pouco quando se trata da televisão que banaliza. E cada vez que a gente vai discutir, sem preconceito, sem padrão, né? Me preocupa assim, eu encontro uma série de jovens que dizem, eu quero ter o direito de dizer não e não me iniciar sexualmente. Mas eu sinto uma pressão tão grande da mídia, tão grande da TV e tão grande do contexto, que eu não consigo resistir. Eu quase vou começar, que é para dizer, comecei, pronto, me larga do pé. Também é uma tirania. Também é uma questão cultural que está se contrapondo à questão cultural que tu colocaste, que é da história, e que hoje em dia eu vejo que tem uma força tão grande quanto essa que tu colocaste. E a TV é responsável por isso. Sim. Porque a TV não coloca uma coisa, eu tenho visto de uma maneira geral,
como uma coisa sadia, como uma coisa que é própria, que é necessária, que é gostosa e que deve ser praticada. Coloca quase como empurrando o adolescente e o jovem, nesse sentido, não dando direitos à escolha e à maturidade de cada um no seu contexto. O que o Moacir traz é importante, porque há uma ilusão, há a ilusão de que hoje, né, os tempos mudaram, de que hoje tudo está liberado, de que hoje nós vivemos com maior liberdade, o sexo é vivido com mais liberdade do que nos tempos, né? Nos tempos dos nossos avós, dos nossos pais. Há a falsa ideia de que nós estamos liberados, de que as mulheres agora têm direitos iguais. Então, assim, é verdade que muitas mudanças aconteceram, muitos espaços nós, mulheres, conseguimos conquistar. Mas o que o Moacir chama atenção é o que nós chamamos sempre atenção em relação aos professores e aos pais. Quando eu digo que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, nós chamamos de paradigma repressor. No tempo em que eu era jovem, meus pais eram jovens, minhas avós, né, meus avós eram jovens, nós vivíamos... O sexo era proibido, não é? Desculpe. Tomar uma água que o bichinho do... Nós vivemos um paradigma repressor e esse paradigma se mantém. No meu tempo, eu era obrigada a ser virgem, porque era uma vergonha não ser. Hoje, uma moça é obrigada a não ser virgem. Obrigada no sentido de que uma moça que tem seus 18 anos, por exemplo, né, 17 e 18 anos, que ainda não teve a sua iniciação sexual, na sua primeira vez, é olhada de forma estranha pelo grupo. O paradigma repressor se mantém. E é importante que nós, jovens, tenhamos consciência disso. Isso que nós estamos vivendo não é liberdade. Liberdade é poder escolher se eu quero iniciar ou não a minha vida sexual por uma escolha minha, pessoal, por uma opção minha. E não por pressão do grupo, não por pressão da mídia, não para entrar na moda, não porque eu sou um homem. Nós continuamos a viver um período repressor da sexualidade. E cabe a vocês, que são jovens, fazer essa mudança. Como, de que forma? Tendo consciência de que vocês não são livres, é mentira. Tendo consciência de que continuam sendo movidos pelo paradigma repressor, pelo modelo repressor, antes era obrigado a ser, agora é obrigado a não ser, e poder optar e fazer escolhas. E quando alguém vier forçar, não é, a barra com vocês, e vocês poderem dizer, não, eu não quero iniciar a minha vida sexual por isso, por isso, por isso. Esse não é o meu momento, seja menino ou seja menina. Não, eu vou iniciar a vida sexual, não é porque os meus amigos todos já iniciaram, mas é porque é o momento que eu quero, é a pessoa com quem eu quero. Isto é poder ser livre, isto é fazer escolhas. E nós ainda não somos. Isso que nós estamos vivendo é mais uma libertinagem do que uma liberdade. São coisas diferentes. Achar que sair por aí transando com qualquer um, ou com todos e com todas, é ser livre. Isto não é ser livre. Não é? Agora, uma outra pergunta aqui. O HIV tem cura? Não. O HIV não tem cura. O HIV tem... os avanços como é que se diz? Com relação à doença são muito grandes. Antes, a medicação que se tomava eram aqueles coquetéis, não é? Aquela montoeira, a ideia do início, aquela montoeira de comprimidos e tudo. Hoje, a medicação melhorou muito, os efeitos colaterais dela são menores, a quantidade de comprimidos e de remédios são menores, mas não tem cura. Continua sendo uma situação bastante grave
e continua sendo uma forma, continua limitando a nossa possibilidade, não é, de vivência saudável, não é? Como qualquer uma outra doença também, só que esta não tem cura. Assim como outras que apareceram, o HPV, por exemplo, não é, que é uma doença sexualmente transmissível, que também o número de casos entre as mulheres altíssimo, uma doença gravíssima, câncer de colo, de colo de útero, e dentre outras questões, transmissão, né, para o feto, transmissão para os filhos, e outras doenças que a gente não vai falar aqui, porque eu tenho certeza que sobre elas os ouvidos de vocês já devem, não é, tem sido, pelo menos eu espero que isso, pelo menos a escola tenha feito, que é o que ela faz até agora, né, falar sobre as DSTs, pelo menos tenha cumprido com o seu dever. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vocês vão rir, e eu adoro quando vem essa pergunta. Muitos professores ficam bravos com ela. Isto é para fazer bagunça na aula. Isto é para ver como é que eu vou reagir como professor. E às vezes até pode ser que seja uma pegadinha. Só que essas perguntas de pegadinha, elas têm muito de verdade, porque é uma dúvida real que os jovens têm e que comprovam a incapacidade da escola em formar os seus alunos, inclusive na aula de biologia. A pergunta é, e essa ainda está chique, que está escrita bem direitinho: sexo pelo ânus engravida? Sabe, eu pergunto aos professores, né? Fico pensando os professores. Onde é que estão os professores de biologia? Olha, quando a gente está lá na 3ª série, mais ou menos, do primário, como chama aqui? Não é mais primário, né? Séries iniciais. E os alunos estudam o sistema reprodutor. Depois, lá no ginásio, lá de 5ª a 8ª, eu sou do tempo do ginásio, lá de 5ª a 8ª, não sei se é na 7ª série, 6ª, 7ª série, de novo, estuda o sistema reprodutor. Depois lá, claro, cada um aumentando o nível, não é de aprofundamento, mas voltam a estudar. Lá pelo ensino secundário, voltam a estudar. E os alunos saem da escola sem saber, de verdade, se sexo anal engravida ou não. Sabe por quê? Porque o sistema reprodutor que a escola ensina não faz parte do nosso corpo. É um sistema reprodutor que não tem vida. É um sistema reprodutor que está lá no livro, que não tem nada a ver comigo. Eu estou dizendo só para fazer com que vocês entendam que estudar o sistema reprodutor desfocado das questões da sexualidade, da educação sexual, sem fazer com que os jovens entendam este processo dentro, não é, do seu corpo, fazendo com que ele transporte isso para a sua vida real, é claro que eles vão continuar a sair sem perceber que o caminho que leva, não é, a gravidez, o caminho que o espermatozoide faz, não é, para acontecer a gravidez dentro do útero, é impossível que isso aconteça pelo ânus. E eu quero dizer para vocês que esta pergunta eu recebo muito. Vocês são do 1º ano, mas eu recebo de alunos do 3º ano. E isto significa o quê? Que os alunos estão saindo da escola sem respostas. E vou dizer mais, já recebi essa pergunta de alunos de 5º e 6º ano, alunos pequenos ainda, porque hoje em dia a internet, não é? A televisão está aí mostrando o que deve e o que não deve, e essas perguntas se repetem em várias idades, em vários ciclos, e os alunos saem sem saber que é impossível engravidar pelo sexo anal, porque o caminho, né, para a chegada, para o encontro do espermatozoide e do óvulo, por aí não chega, não tem atalho. Não dá.
Parece uma pergunta boba, mas mostra o desconhecimento que as aulas de ciências nos deixam. Uma outra pergunta chocante para alguns. Aliás, eu vou pedir, primeiro, antes de responder, a opinião dos professores sobre essa pergunta. Quais os riscos de fazer sexo com animais? Parece, de novo, volto a dizer. E quero dizer para vocês assim, ó, essas perguntas aqui, eu não sei até se tem mais pergunta, Nalma. Se tem alguém que tem mais alguma pergunta para entregar para a Nalma? Por causa destas perguntas aqui, muitos professores se sentem desestimulados a fazerem um trabalho de educação sexual com os jovens, porque alguns professores consideram uma brincadeira de mau gosto. Muitos professores, às vezes, até se ofendem com este tipo de pergunta. Não é o caso dos professores daqui, tem mais lá, não. Mas, e eu sei, essas aqui eu acho que eu não respondi ainda. Não. Então, assim, eu sei que pode ser até uma brincadeira. Mesmo que essas perguntas aqui tenham sido colocadas como uma brincadeira, elas também estão falando, elas estão chamando a atenção para as dificuldades que a gente tem em lidar com esse tema. Às vezes, eu sempre prefiro levar como uma pergunta séria. É assim que eu lido com o assunto. Todas as perguntas, para mim, por mais descabidas que às vezes possam parecer, no meu trabalho, nesses anos que eu tenho tido com trabalho com jovens, eu sempre tenho procurado levar todas elas a sério e trabalhar em cima dessas perguntas, partindo do princípio de que elas dizem alguma coisa. Uma das coisas, por exemplo, que esta pergunta pode estar dizendo, se fazer sexo com animais causa riscos e quais são as doenças. Por que estas perguntas estão saindo? Porque é isto que muitos jovens estão tendo acesso através da internet. A banalização, se nós colocarmos qualquer palavra parecida com isso, nós vamos encontrar milhares de sites, milhares de links, através dos quais a gente pode ter acesso a esse tipo de coisa. Nós não vamos ter tempo aqui para discutir isso, mas se eu fosse professora de uma escola, eu abriria espaço com os alunos para discutir essa questão. O que os jovens estão vendo sobre isso? O que existe de verdades ou de mentiras sobre isso? Quais são os riscos e não riscos de doenças? Eu abriria espaço para conversar sobre isso. Então, aqui, pode trazer riscos? Pode. E vocês sabem, não é? Muitos sabem que pode. Dependendo, né, de casos, de cada tipo de animal, pode trazer riscos. Nós não vamos ter tempo aqui para aprofundar. Mas o que eu quero aproveitar este momento é para trazer essas questões e dizer para a escola que os jovens estão vendo isso, estão tendo acesso a isso, e não tem com quem conversar sério sobre isso. E isso é que preocupa. A pergunta de uma diretora agora, para mudar um pouquinho, né? Com a presença das mídias em nossos lares, não é? Na tua opinião, a mídia ajuda na informação ou deixa mais curiosidade entre os adolescentes? Os adolescentes falam em sexo oral, anal, quais são os riscos para estes atos? Tem duas perguntas aqui. Eu penso, tem muita coisa boa na mídia e tem muita porcaria. E eu entendo que o papel da escola também deveria ser o de levar os jovens a discutir sobre estas questões. Por exemplo, a televisão, a escola ainda não trouxe a televisão para dentro da sua sala de aula.
Então, os alunos lá fora assistem esse programa, desculpem a minha opinião, é a minha opinião pessoal, esse programa estúpido do Big Brother, por exemplo. Para mim é estúpido, para muitos não é, e eu respeito para quem não seja. Ali, é um rico... Agora, eu acho estúpido e eu não gosto, mas eu penso que esse tipo de programa, por exemplo, e outros mais, deveria ser trabalhado dentro da escola. Porque os jovens, novelas, não é? Cenas de novelas, este programa Malhação, que eu não sei se ainda passa, ainda existe, ainda passa, na mídia, de uma maneira, as propagandas. Eu adorava fazer um trabalho, por exemplo, com jovens, nessas escolas onde eu trabalhei, com propagandas. E nós fazíamos toda uma pesquisa em cima das propagandas que passam, não é? A exploração, por quê, né? Por que para vender qualquer produto tem lá uma mulher semipelada, vai vender uma caixa de fósforo, né? Tem lá uma mulher, né? Quase nua. A questão do gênero nas propagandas, a questão do corpo, por que só corpos bonitos, sarados, brancos, não é? Isso tudo são trabalhos. É a mídia passando a informação e que poderia e deveria ser trazida para dentro da escola. Uma vez eu participei de um debate, de um congresso, e que uma das mesas era sobre a questão da influência da mídia no comportamento dos jovens. E o pessoal que trabalha, né, nas mídias, eles partem do princípio, nós achamos que a mídia estimula, né, o comportamento dos jovens. Eles dizem o contrário, que o que eles fazem é trazer né, à tona o que os jovens estão fazendo e vivenciando. Então, assim, não se sabe quem nasceu, veio primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, se é a mídia que influencia o comportamento dos jovens, e aí o que a mídia mostra os jovens vão fazer, ou se realmente a mídia traz o que os jovens já estão fazendo e traz à tona, não é, para que seja visto e seja falado, mas a verdade é a seguinte: a mídia influencia o comportamento dos jovens, e muito, respondendo à questão, com certeza, ela aguça a curiosidade, tem muita coisa positiva nesse trabalho que ela faz. Por exemplo, vou dar um exemplo, esta novela que está passando agora das 8, onde as moças vão recebendo convites para trabalhar no exterior, e chegam lá e são prostituídas. Isto é uma coisa real. Então, o que a televisão está fazendo? Chamando a atenção dos jovens, não é, para que não se iludam. Essa menina agora aí, que achou que era o Neymar, desculpa lá, como dizem os portugueses, mas é muito parva. Achar que era o Neymar que estava falando com ela, não é? E aí, sei lá que tipos de filmes e de fotos mandou, e agora está na enrascada, não é? De ser ameaçada pela pessoa. Quer dizer, a escola precisa fazer com que os jovens, trazer para dentro da escola esse debate. Facebook, não é? As redes sociais, o que deve, o que não deve, o que é legal, mas não com um sentido moralizante. O problema da escola é que a escola traz isso à tona, querendo incutir nos jovens os seus valores, sem abrir espaço de discussão. Num trabalho de educação sexual com os jovens, a indicação que eu dou é: abram espaço para debates, tragam as informações corretas, os jovens vão pesquisar, vão ler, e depois vão chegar a uma conclusão. Uma aula de educação sexual, abrir espaço para conversar na escola, onde o professor vai lá na frente. Por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, para muitos, tudo que eu estou falando aqui vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Quando sair daquela porta ali, já não lembra de mais nada. Para muitos, né, algumas palavras vão ficar marcadas, para outros, de repente, vai fazer diferença, mas para muitos, a gente sabe que o blá, 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 ainda mais na sala de aula, no dia a dia, na escola, depende do professor, cara, entra por um ouvido e sai pelo outro, não adianta nada. Agora, coloca os jovens a fazer dramatização, a criar música, a fazer
construir vídeos, a fazer entrevistas sobre essas temáticas, e eu duvido que para esses jovens que estiverem envolvidos em projetos onde eles construam, onde vocês possam buscar, não é? Se isso não vai fazer a diferença. O problema, né, também tem a ver com a questão da formação dos professores. Os professores também não têm culpa, quero dizer para os jovens, que nós, professores, não temos culpa de não saber como lidar com essas questões com vocês, porque nos cursos que formam os professores, na maioria deles, para não dizer em todos, os professores não discutem essa questão. Os professores não sabem como trabalhar com vocês, porque na formação que eles fazem, isto não é discutido. Então, de repente, do dia para a noite, o professor está lá na sala de aula, se deparando com uma realidade, com 1000 realidades diferentes, se são 1000 alunos, sem saber como lidar com ela. Por quê? Porque não teve formação e não tem espaços de formação na sua escola, muitas vezes, para saber como lidar com essas questões com vocês. O caminho qual é? Que vocês se ajudem, professores e jovens. Se os jovens entenderem que os professores estão ali sem fazer melhor, porque não sabem como fazer, porque não receberam esta formação, porque muitos não tiveram este espaço, porque muitos também são frutos, né, de uma educação sexual repressora, tiveram como nós, a maioria de nós foi essa educação que recebeu, e não tem formação adequada, é claro que fica difícil fazer um trabalho diferenciado. Agora, enquanto nós, professores e pais, não fazemos a nossa parte, a mídia, de uma maneira geral, faz. Está lá fazendo. Através das propagandas, através das novelas, dos vídeos, das redes sociais e tudo mais. Agora, é um espaço riquíssimo, que poderia ser usado, né, de uma boa maneira, se nós soubéssemos como fazer, como usar. Os jovens falam em sexo oral, anal, quais são os riscos para estes atos? Quais são os riscos que vocês acham? Tem algum risco? O que é que vocês acham? Os riscos para esses atos são quase os mesmos para os riscos do sexo, entre aspas, normal, né? ou o sexo padrão. Quando, eu gosto sempre de chamar a atenção assim, quando duas pessoas se gostam, principalmente quando elas se gostam, se curtem, se respeitam, e quando elas aceitam viver dentro, né, da sua relação íntima, este tipo de relação, não tem nenhum risco. Claro, volto a dizer, por exemplo, o sexo oral e o sexo anal também, inclusive o sexo oral, também corre o risco de infectar com HIV, o sexo oral. Sabiam disso? O sexo oral, se o homem faz o sexo oral na mulher e a mulher é portadora do HIV, ou vice-versa, não é? A mulher no homem, o homem na mulher, ou o homem no homem, ou a mulher na mulher, que nós estamos aqui falando de muitas maneiras, não é, de viver a sexualidade. E se a pessoa tiver o vírus HIV, se eu tiver qualquer afta, qualquer machucado na minha boca, se eu tiver uma cárie, eu corro o risco de me infectar com HIV. Por exemplo, tem o herpes, que é uma outra doença, não é, que também é transmitida. Então, até o sexo oral, por exemplo, também deve ser feito com os seus devidos cuidados. Tem riscos? Tem. Agora, partindo do princípio que são as duas pessoas saudáveis, não é, que estão num relacionamento saudável, não tem nenhum risco, não é? Em princípio, nenhum risco. E tudo é válido e tudo é sagrado, entre aspas, quando existe respeito, quando existe cumplicidade, quando existe aceitação das duas partes.
Qual é o papel dos seus pais quando descobre que a sua filha está grávida? Dá-lhe nos cornos, como disseram ali? Pois, é bem complicado. Cada caso é um caso, cada família, não é, tem a sua história. O ideal seria que a família não precisasse passar por esta dificuldade. Agora, é uma resposta muito difícil, porque, volto a dizer, né, isso é muito pessoal, é muito de cada família. É óbvio que o mais indicado é que dê o amparo neste momento. Não é? É um momento muito delicado, muito especial e difícil, e é claro que o papel dos pais deveria ser o de dar o amparo. E aqui eu queria chamar a atenção o papel dos pais, das meninas e dos meninos. Sabe, o que está faltando um pouco é responsabilizar os meninos pela gravidez. Os estudos têm mostrado que a gravidez parece que é só coisa, problema ou responsabilidade ou coisa das mulheres, das meninas. Inclusive, nos trabalhos de educação sexual, os meninos são pouco... trabalha-se pouco a conscientização dos meninos neste papel. Por exemplo, tem eu não me lembro qual é o lugar dos Estados Unidos, que foi feita uma campanha com relação à gravidez na adolescência com as famílias dos meninos. Fizeram toda uma campanha publicitária, inclusive, e com meninos, e colocando a seguinte questão: quanto custa no seu bolso uma gravidez? E nesta cidade foi elaborada, né, uma lei onde a família e os meninos se responsabilizavam, eram obrigados a se responsabilizar pela gravidez também, economicamente, não só financeiramente, mas também psicologicamente, emocionalmente, assumindo o filho. O número de gravidez caiu para menos da metade. Quando começou a mexer no bolso da família dos meninos, os pais dos meninos começaram a se preocupar com a questão. Porque a maioria das vezes o que acontece? A menina engravida, o menino pica a mula, como a gente diz, vai embora, a família não assume, a família da menina, por sua vez, evitando problemas e às vezes até por desconhecer os seus direitos, não exige dos meninos, da família dos meninos, que se responsabilize, e a coisa, né, continua só ficando com a responsabilidade das meninas e das famílias. É preciso fazer um trabalho com os meninos e fazê-los se conscientizar que ele também é responsável. Não é? Que ele também é responsável pela gravidez. Por exemplo, quando uma menina tem a primeira menstruação, qual é a primeira preocupação das famílias? Com a gravidez. Logo, a menina começa, né, tem a primeira menstruação ou inicia a vida sexual, qual é a preocupação da família, da menina? Com a gravidez. Esta também deveria ser uma preocupação da família dos meninos, e não é. Continua sendo só uma preocupação das famílias das meninas. Então, eu diria que qual é o papel dos pais? O papel dos pais é dar apoio aos filhos. Agora, tem uma coisa, opinião minha pessoal aqui, uma parte. Dar apoio aos filhos não significa ficar cuidando do neto, não é? Enquanto, o que é que eu faria como mãe? Se tem uma filha, estás grávida, tudo bem. Eu dizia isso, eu tenho 2 filhas e um filho. E eu dizia para os 3 a mesma coisa. Se engravidarem, com certeza terão todo o meu amparo. Né? Não estarão na rua. Agora, o meu apoio vai ser para que vocês possam continuar os estudos. Fora dos estudos, acabaram-se festinhas, baladas, vão assumir a responsabilidade do que fizeram. Meninas e meninos. E com o meu filho era a mesma coisa.
Ele sabia que se por acaso ele engravidasse alguma menina, seja uma namorada ou seja uma ficante, seja lá o que for, ele iria assumir final de semana de cada um, ele iria continuar os estudos, mas iria trabalhar para ajudar na despesa. Falta responsabilizar os jovens pelos seus atos. Quem tem idade para fazer sexo, tem idade para assumir a responsabilidade sobre isso, não é? Iria ajudar, quero ver, cuidar do horário, iria ajudar muito se deixasse preservativos no colégio para quem quisesse ir ali e pegar? Essa é uma discussão que a gente faz, é assim, aliás, é uma questão que os professores, né, também fazem, e os jovens. Em parte, iria ajudar, porque uma das dificuldades que os jovens têm é de acesso aos métodos contraceptivos. O que é que se passa, pela minha experiência de professora nessa área, nos postos de saúde, onde a distribuição, né, dos preservativos ou dos métodos contraceptivos e tudo mais, as jovens têm dificuldade de chegar lá. Por quê? Geralmente esses postos de saúde ficam dentro da comunidade, quem trabalha lá é a tia, é a amiga da tia, é a vizinha da mãe, e eu não vou lá pagar mico, né? Já pedi, amanhã depois a minha mãe vai saber, minha tia vai contar, a mãe da minha amiga. Então, a preparação do pessoal dos postos de saúde que trabalham com jovens, com adolescentes, para lidar com essas questões. E, então, o fato de ter o preservativo na escola, em que o jovem pudesse ter acesso mais livremente, sem esses constrangimentos, de ter que chegar, as meninas principalmente, né, de ter que chegar numa farmácia e comprar, ou de ter que ir num posto de saúde e pegar, isso iria facilitar em parte. Mas uma distribuição de preservativos sem espaços de trabalho com os jovens, de discussão, de debate, de reflexão, também não iria adiantar de muitas coisas. Melhoraria para 1 ou 2, 3 que têm consciência que iria lá pegar. Mas para a maioria continuaria sem fazer muito efeito. Se a camisinha estourar, tem perigo de pegar doenças? Se a camisinha estourar, há possibilidade da mulher engravidar mesmo com DIU ou diafragma? Sempre que a gente faz sexo, mesmo tomando anticoncepcional, mesmo usando o DIU, diafragma e tudo mais, quem corre o risco de engravidar, porque nenhum dos métodos contraceptivos é 100% garantido. Começa por aí. Mas, outra coisa, a camisinha não estoura. A camisinha, assim. A camisinha estourou. A camisinha é feita de material preservativo muito forte e ela não estoura muito facilmente. O que acontece é que os jovens, as pessoas usam errado, não é? Ela tem um espaço lá na pontinha dela que tem o ar que precisa tirar, e aí sim, se não tirar, corre o risco dela, né, arrebentar, e se ela arrebentar, pode engravidar? Pode passar doenças sexualmente? Pode. Agora, se a menina estiver usando, se a adolescente estiver usando um DIU ou um diafragma ou outro método, os riscos de gravidez diminuem, mas de doenças se mantêm. Que é uma outra coisa que acontece. Os jovens, por exemplo, hoje, houve um aumento bastante grande do uso de preservativos na primeira relação sexual. Os dados do Brasil têm mostrado, por exemplo, que hoje, 2009, o último dado que nós temos, 61% dos jovens usam preservativo na primeira relação sexual. Um número bastante alto para o índice anterior da pesquisa, que era 9%. De 9 para 60, foi um avanço bastante grande. Mas qual é o problema? Usam na primeira, na segunda relação, depois já acham que já estão namorando firme ou ficando firme e abrem mão do preservativo. E aí é outro engano. Visto que você trabalha com a temática há algum tempo, pensa que existe uma disciplina...
pensa que precisa haver uma disciplina específica para a sexualidade? A questão sobre que essa letra é difícil. Precisa de um momento específico na escola, né, para o tema? Em que tempo? Precisa de uma reorganização curricular? Bem interessante essa pergunta. Aumento de carga horária para, né, para atender essas necessidades? Quem deve trabalhar? Essa pergunta veio ótima até quase que para a gente fechar. Quem trabalha, né, deve organizar o trabalho, precisa de uma pessoa com formação específica? O adulto educa para a sexualidade conforme foi educado? Sobre a mercantilização do sexo. Essa pergunta é muito boa. No Brasil, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, os jovens não sabem o que é, porque é coisa de, né, de escola de professor, mas existe no Brasil como é que se diz? Algumas diretrizes, algumas linhas que os professores têm, ou deveriam olhar, né, que muitos nunca abriram os PCNs, nunca abriram, mas existe no Brasil um documento que indica alguns caminhos através dos quais os professores podem fazer esse trabalho na escola. Não existe uma lei que obriga a ter esse trabalho, mas existem esses parâmetros, esse documento. E este documento diz que até nas séries iniciais, na educação de infância e nas séries iniciais, esse tema deve ser trabalhado pela professora em sala de aula, não é? À medida em que as coisas vão acontecendo, em que as situações acontecem, ou através, né, de datas específicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dia do trabalho. Por exemplo, dia do trabalho. Fazer um trabalho com as crianças da educação de infância, de 1ª a 4ª série, sobre quais são os trabalhos que são ditos, não é, masculinos, quais são os trabalhos femininos. E começar a desconstruir com as crianças, por exemplo, a questão, né, homens têm esse tipo de trabalho, mulheres têm esse tipo de trabalho. Trabalhar, por exemplo, com crianças, o corpo, não é? As diferenças que existem, o negro, o branco, o gordinho, o magrinho, o alto, o baixo, quer dizer, fazer com as crianças esse tipo de trabalho com livrinhos de literatura infantil, isso é uma forma de trabalhar a educação sexual de forma transversal, sem precisar, não é, de um momento específico. E de 5ª série em diante, os parâmetros curriculares nacionais orientam de que a escola deve abrir espaços específicos para trabalhar estas temáticas com os jovens. Isto não significa dizer que precise aumentar a carga horária ou que precise ter pessoas especialistas. Nós partimos do princípio que todos nós educamos sexualmente. O professor de ciências, de biologia, o professor de matemática, de estatística, de desenho, de inglês, de português, de educação física, todos os professores são educadores sexuais. Todos. Porque nós somos seres sexuados, desde que nós nascemos até morrermos. Nós não conseguimos ir para a escola e deixar a nossa sexualidade de fora. A forma como a gente se veste, como a gente anda, como a gente fala, como a gente olha, fala, o nosso corpo fala, o nosso silêncio fala. Então, nós somos professores que o tempo em todo trabalhamos com a educação sexual. Por exemplo, no nosso tempo, muitos de nós professores que estão aqui, e vocês jovem, levante a mão só por curiosidade. Quem é daqui o jovem, a jovem, que em casa, com os seus pais, tem uma conversa aberta, um diálogo aberto sobre essa questão em casa? Quantos tem aqui? Chego assim na maior, falam de tudo, conversam de tudo com seus pais. Olha, até que este grupo aqui é bastante privilegiado. Pode baixar a mão. Quem é que não tem essa liberdade? Que não tem liberdade de chegar, mãe, vou iniciar minha vida sexual, mãe, qual é o contraceptivo que eu uso? É nesse nível que eu estou perguntando.
Quem não tem essa possibilidade de chegar para a mãe, por exemplo, né, e dizer até isso? Quantos? Quem não tem diálogo em casa? Poucos que levantaram a mão. Então, vocês já são sortudos e privilegiados. Agora, este diálogo que vocês têm em casa com os pais, é um diálogo aberto? Ou é aquele diálogo assim, olha, toma cuidado, não é? Podes engravidar, podes pegar uma DST. É um diálogo aberto ou é um diálogo, né, mais nesse sentido de, né, de cuidar, de não fazer? O que é que vocês acham? É mais aberto? Que bom que as coisas estão mudando. Respondendo essa questão, nós somos todos educadores sexuais, não precisa aumentar carga horária. Eu posso aproveitar um texto de português e trabalhar através daquele texto de um poema. Eu posso trabalhar através de uma novela. Eu posso trabalhar através da educação artística, não é? Obras de artes. Posso trabalhar a mensagem, por exemplo, que é passada no outdoor. Em história, algumas disciplinas são muito mais fáceis, por exemplo, história, português, ciências. Outras têm mais dificuldades, por exemplo, matemática. Como que eu vou trabalhar a educação sexual na matemática? Eu posso trabalhar, por exemplo, a pesquisa das diferenças salariais entre homens e mulheres. Eu posso trabalhar, por exemplo, porcentagem, né? E ver o número de gravidez na adolescência, o número de DST/AIDS que cresceu ou que não cresceu, a iniciação sexual. Posso trabalhar matemática com dados estatísticos, estudando legendas, estudando gráficos. Aproveitando os assuntos que os jovens estão, né, que está correndo na mídia, notícias do dia a dia, todos os dias tem uma notícia. Essa, por exemplo, né, da menina lá do Neymar, isso dá para trazer e para trabalhar na escola, numa aula de português, numa aula de, sei lá, de outra matéria. Então, todos nós somos educadores sexuais. Agora, o que falta para os professores, e eu compreendo porque sou professora e eu tenho essa formação, porque fui, não é, fazer buscar por conta própria, mas o que falta é mais formação para que os professores tenham clareza de qual é o seu papel. Há muito medo por parte dos professores com relação à escola, à família, não é? E se eu for falar isso, se os pais vierem em cima de mim, se os pais não aceitarem, os professores têm que ter clareza qual é o seu papel, até onde ele deve ir, ele pode ir, até onde é o papel da família. Cada um tem o seu papel muito claro, que se completam, se complementam, não é? Um ao outro. Mas eu diria que nós não temos escapatória. Enquanto professores, nós já somos educadores sexuais. E nós fomos educados, nós tivemos educação sexual no nosso tempo, quando os nossos pais não falavam nada sobre esse assunto conosco. Nós sabíamos o que era certo ou errado, o que podia e o que não podia, o que devia ou não devia ser feito, sem que os nossos pais nunca tivessem dito uma única palavra. Nós recebemos a educação sexual, nós estamos fazendo um trabalho de educação sexual pelo silêncio, pela repressão, o mesmo que nós recebemos. E o convite é, os jovens estão aqui. Apesar da biologia e da ciência falar sobre o assunto, me surpreende que a maioria das perguntas que os jovens colocaram ainda estavam ligadas a DSTs, AIDS, gravidez. Talvez eu tenha certeza que é pelo próprio ambiente, assim, muito formal, mas eu tenho certeza que se nós estivéssemos dentro lá da sala de aula de vocês, as perguntas seriam outras. Eu sei porque eu tenho, né, essa vivência e essa experiência. Então, assim, me preocupa em parte, porque se as perguntas são essas, significa que nem as aulas de ciências estão sendo bem feitas. Eu tenho certeza que o professor está dando a matéria, isso eu não tenho dúvida. Agora, a forma como essas matérias, como esses conteúdos estão sendo trabalhados com os jovens, é que não está sendo eficaz, porque eles continuam com perguntas, né, com dúvidas. Então, eu sei que o tempo é pouco,
não é? E o tempo é pouco para a profundidade e a seriedade deste tema, e o convite que fica aqui, né, deste momento tão simples e tão informal, que pelo menos era o que eu queria, era que vocês, o que é que eu peço a vocês, jovens? Que vocês ajudem os professores de vocês, né, a trabalhar essa temática na escola com vocês. Como? Pedindo, sugerindo mais, de uma forma respeitosa, não é? Sem gozação, sem brincadeira, sem banalidade, para que os professores saibam, entendam quais são as necessidades de vocês, que vocês forcem a barra mesmo, que vocês convidem esses professores de todas as matérias, que vocês se movimentem na escola, abram grupos nas suas escolas, projetos para que vocês envolvam outros jovens, envolvam os professores, para fazer essa temática. Por exemplo, um projeto para discutir na escola, não é? O relacionamento através das redes sociais. Entrevistem pessoas, chamem pessoas para conversar na escola, façam campanhas de conscientização com os colegas, com os jovens. Isso é fazer um trabalho de educação sexual. Não é só falar de DST, AIDS, de gravidez ou de sexo. Trabalhar afetos, trabalhar relacionamento, trabalhar autoestima, não é trabalhar como é o respeito à diferença e à diversidade. Tudo isso é fazer um trabalho de educação sexual. E vocês farão a diferença na escola e no grupo de vocês. E os professores, o convite, não é, que se abram. Eu tenho aqui, depois, se vocês quiserem deixar o contato em algum papelzinho, os e-mails de vocês, principalmente os professores, nós estamos abrindo espaço pela Universidade de Lisboa, nós chamamos de webinar. São encontros são encontros reais, não é? Através de videoconferência, simplesmente acessando um link, não precisa entender nada de tecnologia. Basta clicar num link e, através do YouTube, vão assistir às discussões e os debates que a gente tem promovido nessa área e podem fazer perguntas, colocar dúvidas. São espaços que a gente está tentando abrir para diminuir essa lacuna que os professores têm na sua formação, essa dificuldade que o professor tem em lidar com essa temática, que é perfeitamente natural, partindo do princípio de que as nossas universidades, aqui e pela minha experiência em Portugal, na Espanha, na França, a realidade que a gente tem visto lá na Europa é a mesma. Eu tinha a ilusão de que estavam mais adiantados, estamos todos, quando falamos de educação sexual, estamos todos quase no mesmo nível de ignorância, de desconhecimento, patinando ainda, encontrando caminhos. E a gente, então, convida os professores que estão aqui a fazer parte deste grupo e juntos tentar descobrir caminhos. Porque não tem um caminho só, tem muitos. E cada um vai descobrindo o seu na sua escola, com o apoio e a parceria dos jovens. Tenho certeza que ficaram muitas dúvidas, e que bom que ficaram, porque se ficaram dúvidas, eu penso que vai haver o interesse em procurar saber mais sobre a questão, e quem sabe possamos nos encontrar em outro momento. Eu agradeço. Pois não, professor? Doutora Dilma, você é professora em rede particular? Eu fui professora durante muitos anos numa rede particular. Então, você, pelo que eu entendi um pouco, você associou muito essa falta de conhecimento, na maioria das vezes, com o professor. Eu já fui professor de escola pública, agora eu estou sendo deles. Eu fui professor do Anglo, que é uma linha particular aqui do Brasil, e eu dei aula também no curso de farmácia de microbiologia e parasitologia. Bom, eu moro aqui em Florianópolis há mais ou menos uns 9 meses, eu sou paulista, e eu acho muito interessante, inclusive, a mídia coloca muito a culpa, na maioria das vezes, em todas as coisas que acontecem com o professor. Eu te falo como professor de biologia. Eu tenho uma relação assim, extremamente aberta com os alunos, inclusive perguntas assim, até onde que é o corpo gente de um homem ou uma mulher, entendeu? E quando você fala dessa forma, às vezes o professor até se sente ofendido, porque na maioria das vezes a gente não tem material para trabalhar dentro de uma escola, entendeu? E eu acho extremamente interessante a parte prática, porque a teoria não
é muito interessante, porque você imaginar alguma coisa é diferente de você ver alguma coisa, entendeu? Então, no meu ponto de vista, como professor do Estado, simplesmente falta muito material, realmente falta informação, entendeu? Eu, por exemplo, eu queria mostrar um DIU para um aluno, eu não consegui. Eu não vou ter que tirar uma média de 150, 200 reais, que é um valor do DIU, do meu bolso, para mostrar para um aluno, entendeu? Então, eu concordo em algumas coisas, eu te falo como professor, inclusive. Alguns podem realmente deixar a desejar, entendeu? Mas quando você fala dessa forma que pode acontecer assim, a forma que eles não sabem algumas coisas, como, por exemplo, uma pergunta que eles fizeram para você sobre o sexo anal. Eles sabem, inclusive, foi eu que expliquei para todos esses alunos quais são as consequências, se tem risco ou não de engravidar, entendeu? Então, na maioria das vezes, algumas perguntas eles não fazem dentro de sala de aula por vergonha, eles não têm uma relação aberta. Eu tenho certeza que a 99% não tem uma relação sobre perguntar de um sexo anal. Muitos aqui não sabem o que é um sexo anal, né? Mas sexo anal tudo bem, mas urofecal, ninguém sabia o que é um sexo urofecal, entendeu? Então, realmente, vamos pesquisar. Algumas coisas, no meu ponto de vista, está associado inclusive com o governo. Vamos dar um exemplo de propaganda. As propagandas associadas a DSTs, gravidez, elas aparecem geralmente muito próximo do carnaval. Exato. Quer dizer que as pessoas têm uma relação sexual apenas no carnaval? É. Entendeu? Então não é só o professor, no meu ponto de vista, estou te falando a minha opinião. Eu acho que a partir do momento que fala de sexo ou relação sexual, ou essas coisas estão associadas com o governo, estão associadas com a escola, estão associados com o centro de saúde, estão associados com vários órgãos que formam um conjunto e esse conhecimento acaba passando por tudo. Concordo plenamente, professor. Concordo. Inclusive, até eu quero reforçar, talvez não tenha sido bem claro, que eu tentei deixar, tomar o cuidado de colocar os professores, que eu também sou professora. Eu trabalhei muitos anos em escola particular, mas também em trabalhos voluntários com comunidades carentes, mas os últimos anos eu trabalhei na Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de Educação à Distância, com formação de professores em educação sexual. Nós formamos 15 mil alunos do estado todo, e do Amapá e Macapá, fora do Brasil, fora do estado. Então, assim, grande parte da minha experiência, além de ter sido com jovens, é com os professores também. Foi e é. Em Portugal, também trabalho com formação de professores. Então, eu sei das limitações e das dificuldades dos professores, e por isso que eu tentei dizer várias vezes, eu compreendo porque nós somos professores. As universidades que nos formam não nos capacitam para trabalhar com essas questões e a infraestrutura, por exemplo, eu estava conversando ainda há pouco com a colega que saiu, a Sayonara, colocando a dificuldade dela, duas perguntas que ela fez, que ela gostaria de ter feito, mas que teve que sair antes. Uma, por exemplo, com relação à realidade dela, ela trabalha também com essas questões de abuso sexual, em escolas com as quais ela trabalha, e que as crianças, inclusive abuso sexual com crianças de 2 anos de idade, em que os professores simplesmente não tomam nenhuma providência porque não se sentem apoiados pelos órgãos competentes, têm medo da família. Então, é muita coisa, com certeza, que está envolvido. Então, professor, se eu passei a ideia de que a culpa era do professor, eu queria voltar a deixar claro que não foi essa a intenção. A ideia é de que o professor, claro, ele tem a responsabilidade, porque, assim, dos 50 milhões de jovens que nós temos hoje no Brasil, 62% estão na escola. Então, a escola tem um papel fundamental nesta mudança. Só que, foi o que eu disse, hoje, quantos professores puderam estar aqui? Uma minoria. Por quê? Não são dispensados do seu trabalho, quando deveriam ser, não têm formação, não lhes é oferecido espaço de formação. Então, assim, a minha ideia realmente não foi essa. E é claro que bom que tem professores que têm essa abertura, que têm esse espaço, mas infelizmente, é uma minoria. Então, que bom que vocês, que tu tens esse teu trabalho, que os jovens têm a chance e a sorte de ter, mas não é a maioria, e é compreensível.
Mas essa empatia a gente cria porque não é uma coisa que já faz parte. Alguns já... A tua formação te dá essa... Como é que se diz? Essa facilidade também, pelo fato de tu seres da área da ciência, da biologia. Então, para outros professores que são de outras áreas, isso também acaba sendo, às vezes, até... Né, o desconhecimento de como fazer e de como lidar. Mas não foi essa a intenção, professor. Justamente e esse espaço que a gente tem aberto através das webinários é para ajudar os professores nessa dificuldade. Né? E eu espero poder encontrá-los outras vezes, principalmente os professores, que é a minha... Né, nesse momento, o foco do trabalho, através desse espaço de discussão. E se vocês puderem, não sei se tem um papelzinho ou alguma coisa, que quem tiver interesse em deixar o seu e-mail, e a gente, então, depois manda para vocês os links desses espaços, né, no Facebook. No Facebook, não, muitos têm a resistir. O Facebook, eu sou apaixonada, ele tem muita coisa de ruim, muita bobagem, mas é um espaço riquíssimo se for muito bem usado. E nós usamos, por exemplo, o Facebook para trabalhar essas questões, né, através desse grupo de pesquisa. Tá? E espero poder estar com mais contatos com vocês. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, em especial a possibilidade aqui dos colegas que abriram esse espaço. Muito obrigada. Agradecer aí a presença dos professores, diretores e dos alunos. Deixar sempre claro que cada vez que a gente trouxe essa temática aqui para a Câmara, até para discutir alguns pontos específicos, como eu falei, as estatísticas com relação à gravidez na adolescência, a falta dessa discussão aberta nas escolas, sempre nós chegamos a uma série de discussões que levam às reflexões e alguns conflitos que são naturais. Discutir a sexualidade é um problema, eu não digo que é um problema, mas é uma temática que leva aí, vai sempre confrontar a cultura, vai confrontar a formação das famílias, a questão religiosa, quais são os princípios da família que são passados para os filhos, quais são as questões dos filhos com relação aos pais. Nós somos pais, aí eu vou fazer um link, normalmente quando nós temos 15, 16, 17, 18 anos, entendemos que somos maduros o suficiente para assumir todos os nossos atos e conhecemos tudo, os pais entendem que não. Então, reunir todo esse segmento e estar discutindo a questão da sexualidade, sem sombra de dúvida, não é no único evento, e eu digo que às vezes é uma vida toda. Até porque, se nós reunirmos aqui adultos que são pais, que já são pais, que têm família para discutir a sexualidade, cada um vai ter mais de 1000 dúvidas para levantar, que uma coisa é o biológico, é o que é físico, né? Que é o mecânico, que já tem algumas dúvidas, muitas pessoas. Outra coisa é o que é o sentimental, é o que mistura com a cultura, o que mistura com religião, o que mistura com valores sociais, e tudo isso juntando dá realmente um grande, diria assim, um grande pano para que a gente pudesse estar fazendo uma grande discussão, mas a grande intenção é que a gente possa provocar o início dessa discussão com maturidade. E aí dizer os jovens, a maturidade também vem da parte de que os jovens estejam abertos também a entender daqueles outros, né, dos adultos, o que já foi trilhado, o que não foi trilhado. Tá certo? E quanto a isso, então, a gente fica bastante honrado com a presença de todos. Tomara que todo mundo tenha saído com bastante questionamentos e intrigados, porque quando a gente sai intrigado, a pedagogia diz que na teoria da desequilibração é que nós vamos conseguir novos patamares. Nós temos que desequilibrar o que está estável para conseguir outros patamares. Se nós mantivermos tudo no equilíbrio, então está tudo bom e aí nós vamos ficar na mesmice. Nesse sentido é que nós temos que avançar. Tá? Eu concluo agradecendo a doutora Dilma, gostaria até que a Nalma pudesse oferecer flores, que é o nosso jeito de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, né? Com certeza tem mais assuntos, inclusive ela trouxe dados, não foi possível passar, nem todas as perguntas foram respondidas. Nós temos o coquetel e aí os adolescentes, os jovens, os professores estão livres para ir conversar com ela e tirar as dúvidas pessoalmente com relação a isso. Eu queria terminar dizendo assim, sexualidade é muito mais do que uma questão biológica, ela é uma questão extremamente ampla e não existe um padrão que é correto. E quando eu fiz a pergunta, me preocupo muito com isso, sabe? Nós trabalhamos com jovens há 30 anos. Eu já encontrei muito jovem, homem,
angustiado, dizendo assim, eu não quero sofrer pressão para fazer aquilo que eu não me sinto preparado. Muitas mulheres dizendo, não quero, mas a pressão é demais. Eu digo, todos os dois lados, todos os dois extremos são ruins. Tanto da liberação total que tem que começar, e é isso aí, quanto da concentração do não pelo não, entende? Cada um como ser humano tem que avaliar o seu eu, o seu contexto, a sua família, os seus princípios, os seus valores, a sua comunidade, a sua religião, e tudo isso constrói um ser humano. Ser humano sexualmente equilibrado é aquele que consegue equilibrar todas essas variáveis. Tá certo? Obrigado por terem vindo. Se deliciem ali com o nosso coquetel para trocar informações. Obrigado.